Irmãos e irmãs, na esperança e na alegria de podermos estar aqui mais uma vez, somos convidados a abrir este mês de setembro, meditando e refletindo sobre a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Começamos o mês de setembro e já há 50 anos a Igreja do Brasil vem dedicando o mês de setembro à Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. É muito bom a gente ter uma sintonia com a Palavra de Deus. É muito bom refletir e rezar a Palavra de Cristo em nossa vida, porque ela é fonte de graça e é semente do amor de Deus em nossa vida. E veio uma pergunta: por que o mês de setembro é dedicado ao mês da Bíblia? Da onde veio a escolha para ser o mês de setembro? Nós sabemos que no dia 30 de setembro, a igreja celebra o dia de São Jerônimo, que foi o tradutor da Sagrada Escritura. Transformou a palavra de Deus, traduzindo-as numa linguagem mais simples, mais acessível, mais popular para nós. Por isso, então, assemelhou-se o mês da Bíblia, setembro, com São Jerônimo, tradutor da Vulgata da Sagrada Escritura. E nós sabemos que todas as nossas pastorais, a igreja, nossas famílias, elas se alimentam da palavra de Deus para anunciá-la. E quanto mais nós aprofundamos a palavra de Deus, mais sede nós temos de beber da fonte da vida e da graça, que é a Sagrada Escritura. Então, homens e mulheres, dentro dos seus trabalhos, nas comunidades, precisam dessa sintonia, da meditação, da reflexão da palavra de Deus. Mas nós nunca podemos nos esquecer do Espírito Santo, a quem ilumina nossa mente, nosso coração, para compreender aquilo que Jesus, nosso Senhor, quer falar em nossa vida. Busquemos sempre a força do Espírito Santo, contemos com o Espírito Santo, para que a palavra de Deus, caindo em nosso coração, possa também ser fonte de amor, de graça, de alegria, de paz, para aquelas pessoas que também passam pela nossa vida e que são sinais e imagem do Senhor nosso Deus. Veja, queridos irmãos e irmãs, aquilo que fala a primeira leitura hoje do livro do profeta Isaías. Essas palavras são tão fundamentais para nós. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus, Ele vem para salvar o seu povo. A palavra de Deus sempre faz isso na nossa vida. Vem para dar ânimo a todos nós. Vem para nos reerguer nos momentos em que nós somos abatidos pelas situações do dia a dia da nossa vida e da nossa caminhada. Mas também sabemos, meus irmãos e irmãs, que vem junto a tudo isso a recompensa do nosso Deus, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Então é muito fundamental isso. Quando a gente faz a experiência de Deus e sabe que Jesus vem trazer ânimo, como o profeta Isaías assim o fez ao povo de Israel, nos vem também a grande alegria de que para isso nós necessitamos estar muito atentos ao Senhor nosso Deus.
Então se abrirão os olhos dos cegos, e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua do mudo. Assim brotarão águas no deserto, e jorrarão torrentes. Nosso coração não pode ser um coração fechado, mas nosso coração precisa ser um coração cada vez mais aberto. Não pode ser uma terra árida, onde a semente da palavra de Deus cai e não produz nada. Mas precisamos sentir que o nosso coração precisa ser o lugar da acolhida e da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, nosso Senhor, abriu os olhos dos cegos, fez soltar a língua do mudo, assim Deus fará com cada um de nós. Por isso nós não podemos correr o risco de nos fechar à graça de Deus, porque o mês da Bíblia é realmente isso, o mês para que a gente aprofunde mais a palavra de Deus e sabe que sem a palavra de Deus nós não somos capazes de conhecer verdadeiramente Jesus Cristo nosso Senhor. É o esforço que nós temos que fazer, buscando essa palavra que nos incentiva cada vez mais em nossa caminhada. O profeta Isaías ainda diz que a situação do exílio foi uma situação muito pesada, mas o profeta proclama que Deus renovará as maravilhas e realizará a libertação do seu povo. O povo que andava na escravidão, na escuridão, entrou túnel adentro, mas lá na frente, no final do túnel, uma luz apareceu. E essa luz é a palavra de Deus, e quem acredita na palavra de Deus atravessará trevas e escuridões, mas sabe que a luz de Deus resplandecerá em vossa vida, assim como foi na vida do povo de Israel. E lá estava então o profeta Isaías incentivando cada um deles para continuarem esta caminhada rumo à libertação. Encontramos, é claro, o grande sinal nessa primeira leitura, eminente, que é a cura do surdo, dos mudos, dos cegos, e o retorno, sobretudo, à criação do Senhor nosso Deus. Tanto assim que depois o próprio profeta Isaías disse, e Deus viu que tudo isso era muito bom. E Deus continua realmente realizando tudo aquilo que é bom para nós em favor do seu povo, de todos nós que caminhamos também peregrinos nesta terra. Que nós sempre possamos chegar ao final do túnel escuro, do exílio, com esta dimensão da palavra de Deus, porque só ela pode iluminar os trilhos pelo qual nós podemos andar. Depois a segunda leitura da carta de São Tiago, tão bonita para nós, é claro, quando convida a comunidade a superar toda a tentativa de discriminação, lembrando que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não discrimina, mas Deus convida a todos para que na comunhão e na unidade nós possamos também responder aos apelos de Deus nesta vida, responder com amor, com a verdade, com a justiça, crendo verdadeiramente que Deus nosso Senhor está conosco. E esta dimensão de evitar toda e qualquer discriminação que Tiago fala nesta segunda leitura, lembra também o documento de Puebla, lá de 1979, que fala sobretudo da opção preferencial pelos pobres, dos pobres materiais, mas também dos pobres de espírito por ter afastado de Deus. E o Papa Francisco caminha nesta mesma direção,
chamando-nos a atenção para ter um cuidado muito especial para com as pessoas, não discriminando, não desvalorizando, não marginalizando as pessoas. Então o documento de Poeba, que fala da opção preferencial pelos pobres, e também o Papa Francisco sempre relembra esta comunhão de irmãos que deve girar sempre entre nós, essa comunicação que nos faz crescer na santidade, sendo responsável pela salvação de todos, e que todos possam sentir essa dimensão grandiosa do Senhor nosso Deus. Tiago ensina para nós todos a respeito desta igualdade, respeito entre todas as pessoas, acolher de um modo muito especial os filhos de Deus que são imagem do Senhor nosso Deus. Depois nós encontramos a leitura do Santo Evangelho, onde Jesus apresenta para nós a cura que Ele continua realizando na vida do seu povo. Assim Deus faz com cada um de nós, assim Deus faz com aquele que se aproxima de Deus para escutar a sua palavra, para repartir o pão de cada dia. E Jesus então faz bem todas as coisas, restaurando em primeiro lugar a dignidade física da pessoa. E ser discípulo de Jesus é deixar tocar-se por Ele nessa dimensão do amor. Vamos fazer essa experiência de Deus neste mês de setembro, lendo mais a Bíblia em casa, rezando os salmos, para que tudo de fato seja uma grande força em nossa vida. Quem são os surdos mudos? Os surdos mudos são os indiferentes, aqueles que se fecham ao seu mundo, são aqueles que não buscam a proposta de Deus na vivência dos seus mandamentos, aqueles que se fecham aos sacramentos de Deus, são as pessoas surdas e mudas, pelos quais Deus, Jesus Cristo, quer nos curar verdadeiramente, a cada dia e cada instante. Precisamos ouvir a voz de Deus e sentir que Ele continuamente está nos curando de toda a surdez, de toda a mudez que se passa sobre nossa vida. Então, desde o nosso batismo, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter os ouvidos abertos para escutar Deus. Nossa língua deve se soltar para proclamar e professar a nossa fé, louvando ao Senhor nosso Deus. Jesus tocou os ouvidos e a boca do surdo mudo, e o doente começou a escutar e falar. Esta é a missão da igreja, fazer com que os surdos mudos possam se apresentar sempre diante do Senhor. E veio uma grande pergunta para nós: qual é a surdez que ainda existe dentro de mim? Qual é a mudez que ainda eu carrego em meu coração? Vamos nos aproximando sempre dessa realidade, porque a missão da igreja é trazer e apresentar essas pessoas a Jesus, para que elas sejam libertas de todos os males. Que Jesus realmente nos liberte de tudo aquilo que não nos faz crescer no caminho do amor e da santidade. Assim seja.